Abrimos o mês de dezembro com muita informação para te passar. Temos o fechamento lá na Bolsa de Chicago, onde a soja subiu em 70% das sessões e emplacou a quinta maior média de toda a história para o mês de novembro. Temos essa conversa de soja americana chegando ao Brasil com áreas de furo de reportagem e problema, mas que na verdade não seria sequer sabido pelo mercado se não fosse a agência de notícias Reuters, sempre a postos para alardear esse tipo de informação. Te convidamos a ver uma matéria top sobre esse assunto publicada hoje nos alertas de mercado aqui da Rural Business. Temos ainda o fechamento de novembro aqui no Brasil, mês que a soja perdeu R$ 12 por saca, mas que ainda assim registrou um preço jamais visto antes, confirmando todos os nossos alertas. Só que como não dá para falar tudo de uma vez, optamos por cumprir uma promessa feita ontem para você, de apresentar um estudo completo sobre o que as compras recordes de soja já confirmadas pela China lá dos Estados Unidos podem afetar os negócios aqui do Brasil em 2021. E é para lá que nós vamos. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por essa análise. A primeira coisa que você precisa se conscientizar quando vê notícias por aí sobre vendas futuras de soja aqui no Brasil é que tudo não passa de pura especulação. São projeções colhidas sabe-se lá de que forma e com quais objetivos, já que não existe qualquer órgão oficial que apresente esses números. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer venda de exportação de grãos de 100 mil toneladas ou mais, realizada no mesmo dia para o mesmo destino, ou de 200 mil toneladas ou mais, feita em qualquer período, precisa ser declarada pelos exportadores ao Departamento de Agricultura do país, o USDA, até às 15 horas do dia útil seguinte. Essa movimentação é divulgada diariamente pelo órgão, que uma vez por semana junta tudo, compila os cancelamentos e apresenta um saldo de negócios ao mercado, feito para a safra atual e para a próxima. Já aqui no Brasil não tem nada disso, é um salve-se quem puder. Está claro que o dia a dia dos negócios revela que já tem um volume gigantesco de soja vendida para a nova safra, mas de quanto é isso, ninguém sabe. Até porque sequer podemos afirmar quanta soja será tirada dos campos no próximo ano, pois tudo ainda vai depender do clima. E a China, meu amigo, sabe de tudo isso, bem mais até do que muita gente por aí que se diz especialista em soja. É impossível afirmar com 100% de certeza qualquer coisa que envolva o mercado chinês, pois, como de praxe, todo regime comunista é envolto em mentiras e muita manipulação de informação, deixando sempre o mercado da soja como um campo minado. Daí o porquê da Rural Business sempre te alertar para a necessidade de manter atenção diária nos negócios e conhecer muito bem a sua fonte de informação, pois as armadilhas são muitas e se renovam constantemente. Muito se fala que a China estaria abastecida com soja lá dos Estados Unidos e até mesmo pensando em cancelar compras, como anunciado pela mesma Reuters semana passada. Olha, a gente tem muita vontade de rir quando falam este pensando, viu? Mas ao deixarmos de lado a psicologia nível 1 dessa matéria, que tem, é claro, o objetivo de assustar você que produz soja aqui no Brasil, a Rural Business pode te afirmar que a China, meu amigo, tem fome, muita fome. Analise primeiro este gráfico da esquerda, que mostra o consumo de soja lá na China nos últimos 5 anos e as projeções do USDA para 2021. Perceba, bem no meio da imagem, que enquanto martelavam na sua cabeça que a peste suína africana estava dizimando o plantel de suínos da China, o maior do planeta, diga-se de passagem, o consumo de soja caiu em pouco mais de 4 milhões de toneladas entre 2018 e 2019. Passou de 106 para 102 milhões de toneladas. Agora responda. Como pode um país deixar de alimentar quase 250 milhões de animais? Sim,
250 milhões de suínos e reduzir o seu consumo de soja em apenas 4 milhões de toneladas? Pois é exatamente esta pergunta que a Rural Business se faz todos os dias. Pois bem, agora mude o foco para o gráfico da direita e veja o que aconteceu com a importação de soja pela China nesse mesmo intervalo. Está vendo o tremendo tombo? Pois em razão da guerra comercial com os Estados Unidos, a China conseguiu comprar somente 82 milhões e meio de toneladas na temporada 2018-19, quase 12 milhões a menos que o visto no ano anterior, ou seja, os estoques desabaram. E chegou o ano de 2020 e com ele vários problemas, tufão, furacão, enchentes, tudo o que você pode pensar aconteceu na China este ano. Tanto que o país passou a ser um dos maiores importadores de milho do mundo, apesar de tirar dos campos 260 milhões de toneladas do cereal, a segunda maior safra do planeta. E como é que os chineses poderiam estar tranquilos na soja? Não, para a Rural Business, os chineses sabem que virá chumbo grosso pela frente, pois os dois maiores países produtores de soja do planeta e basicamente seus únicos fornecedores pisarão em 2021 com os estoques no chão. E isso nos remete a dois ambientes. Primeiro, o Brasil. Primeiro ponto a avaliar é se a produção de soja de fato atrasar em razão dos graves problemas de clima que emperraram o plantio, teremos uma disputa ferrenha em cima de cada lote de soja que chegar ao mercado até lá pela primeira quinzena de fevereiro. Demanda esta que já é traduzida pelos prêmios. Hoje, os compradores pagam 102 cents pela soja com entrega em fevereiro de 2021, ou 2 dólares e 25 cents por saca acima do preço praticado por Chicago. E isso é 46% mais do que oferecem para março, que tem prêmio de 70 cents, ou quase 1 dólar e 54 cents por saca. E o segundo ponto é que, se a produção brasileira de soja não chegar a 133 milhões de toneladas previstas, a China corre o risco de não ter grão para se abastecer em 2021. Simples assim. Mas nós falamos em dois ambientes, certo? O primeiro é o Brasil e o segundo, os Estados Unidos. Os americanos já tiram sua safra dos campos com previsão de colher 113 milhões e meio de toneladas, como demonstrado pelo gráfico da esquerda. O que não chega a ser nenhum recorde, mas é, sem sombra de dúvidas, uma bela safra, 17% maior que a do ano passado, quando o clima promoveu as maiores perdas de todos os tempos. Só que ao passar os olhos para outra imagem, você verá que o que o USDA projeta para os estoques de soja dos Estados Unidos na nova temporada 2020-21 são somente 5,2 milhões de toneladas, meu amigo. E isso é muito sério. Sabe o que significa? Significa que mesmo os Estados Unidos, sendo hoje o único a ter soja nas mãos, com 9 meses de negócios ainda pela frente e 1/3 disso sozinho para abastecer a China, o país praticamente não tem mais soja para vender. Sim, é exatamente isso que você acabou de ouvir. Em 12 semanas, ou menos de 3 meses de safra, os chineses compraram 29 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos, 214% a mais que na temporada passada. Se correr os olhos para a esquerda, vai confirmar que não existe comparativo. Este é o maior volume de todos os tempos. Ultrapassa até mesmo o antigo recorde de 2016-17, de 24,7 milhões de toneladas. E se é isso que te assusta, veja essa mesma informação, só que por um outro ângulo. A China terá que comprar nada menos que 100 milhões de toneladas de soja na nova temporada, o que significa que as aquisições feitas até agora lá dos Estados Unidos de pouco mais de 29 milhões representam somente 29% desse total. Portanto, os chineses ainda precisam encontrar 71 milhões de toneladas de soja para se abastecer na nova safra. 71 milhões de toneladas. E sabe qual é o único país que terá isso para oferecer? Bingo! O Brasil. Se por acaso os Estados Unidos venderem mais soja que o já anunciado aos chineses, os preços vão explodir em Chicago.
Eles têm hoje menos de 8 milhões de toneladas para negociar nos próximos 9 meses que terão pela frente. E se por algum acaso essas vendas de exportação aí extrapolarem as expectativas, são os estoques do país que vão ao chão. E isso significa que nada, absolutamente nada, pode dar errado em 2021. O Brasil terá que tirar dos campos uma safra recorde de soja e ainda assim enfrentar um dos maiores arroxos de abastecimento em 22 anos. Entendeu bem o que acabamos de dizer? Nós vamos repetir para que não reste qualquer dúvida. Mesmo que o Brasil consiga colher 133 milhões de toneladas de soja no próximo ano, a maior safra que esse planetinha chamado Terra já viu, ainda assim, o maior produtor e exportador de soja do mundo terá que encarar uma das mais graves crises de abastecimento em 22 anos. E enquanto tudo isso estiver sendo definido, os Estados Unidos, já com os estoques no chão, terão que começar aí a se movimentar para o plantio da nova temporada 2022, fomentando fortes ralis na Bolsa de Chicago. E, meu amigo, como te dissemos logo no início dessa análise, nada que envolva a China é 100% garantido. Mas está aí tudo que a Rural Business acredita ser verdadeiro e o porquê de te alertarmos tanto para o fato de que se o dólar deixar, uma nova variedade de soja pode surgir no Brasil em 2021, a soja Guará. Avante mercado da soja desse imenso Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para o mercado de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.